hoje o Divã do Saúde vai bater um papo delicioso com a doutora Simone Carla, que eu tenho uma admiração enorme. Simone, muito obrigada por esse momento aqui juntas. Prazer ficar aqui com você. Fala um pouquinho pra gente da sua trajetória profissional. Bem, eu me formei há quase 27 anos em medicina e a minha especialização é em ultrassonografia. Eu tenho pós-graduação em ultrassonografia, medicina fetal, em ginecologia obstetrícia e em ultrassom geral. E sempre gostei muito de alimentação, sempre gostei muito desse contexto de alimentação saudável, procurar reunir a família, para estar sempre promovendo saúde. Exatamente, e é por isso que a gente está aqui hoje, porque apesar de toda essa correria do dia a dia, né, vai para lá, vem para um currículo maravilhoso desses, né, a Simone se preocupa muito com a saúde, bem-estar. Ela prepara o próprio alimento dela e da sua família, pratica atividade física, né? Conta pra gente como é que funciona manter tudo isso aí equilibrado. Sempre junto, a gente tem que contar com profissionais que auxiliam a gente no dia a dia, nas coisas mais corriqueiras, né? O almoço, mas eu sempre preparei de uma forma assim, de ir à feira, escolher os alimentos, se eu puder escolher os orgânicos, quando a gente tem esse tempo disponível para comprar os alimentos orgânicos. E tá sempre montando um cardápio mais ou menos equilibrado, de acordo com a estação do ano, se preocupando se aquele alimento é um alimento mais fresco, se está na época do ano que ele está mais farto pra gente, que isso vai trazer mais saúde e mais nutrição para o nosso corpo. E em relação à atividade física, eu gosto de praticar corrida há mais ou menos 20 anos, que um pouco antes de eu engravidar da primeira vez, eu comecei a correr, estimulado pelo meu marido Eduardo, e não parei mais. Nesse contexto, eu corro sempre que eu posso, as 10 milhas garoto, que é a nossa corrida queridinha do coração. Já corri uma maratona, que foi a Maratona do Rio, em 2013, e corri uma corrida linda, maravilhosa em Paris, que foi em Paris-Versalhes, as 10 milhas de Paris-Versalhes, uma corrida maravilhosa que eu guardo até hoje no meu coração. Meu sonho é continuar fazendo muitas corridas pelo mundo. E eu estava nessa largada e nesta chegada, eu não participei, mas eu estava lá. Isso mesmo. Foi maravilhoso. E é por isso que eu sou muito fã dessa pessoa, gente, porque ela dá conta de tudo, né? E ela inspira a gente nessa questão da vida saudável. Então imagina, ela corre, ela se preocupa com uma dieta saudável, tem que inspirar, a gente se inspira muito na Simone. Obrigada. Lindeza. E uma coisa que eu acho muito legal da gente falar é o porquê dessa importância, tanto da atividade física quanto da vida saudável. Conta pra gente por que você busca associar essas duas coisas. Olha, tudo começou, na verdade, eu gostar de alimentação saudável, eu gostar de comida como um todo. A minha família, eu venho de uma descendência, metade da família, que é a parte da minha mãe, da minha avó materna, eram descendentes de italianos, então eles já gostavam de se reunir para fazer, por exemplo, o capelete, fazer a massa do capelete, abrir a massa, fazer o recheio, rechear cada chapeuzinho daquele, porque o capelete nada é mais do que um chapeuzinho, né, que significa um chapéu pequeno. E isso era tudo muito lindo, porque reunia a família toda. Depois disso, todos se reuniam para comer, para brindar a vida, e isso era muito emocionante. Sim. Nesse contexto, a minha mãe sempre trabalhou muito e ela não tinha tempo assim de cozinhar. Ela sabia cozinhar, cozinhava bem, mas não cozinhava muito frequente. E eu fiz o quê? Com 12 anos eu fui pra cozinha aprender a cozinhar com a moça que trabalhava na minha casa. Sim. Até aprender a matar galinha, gente, eu aprendi porque eu gostava do negócio. Hoje em dia, as pobres coitadinhas, eu prefiro comprar congelada porque eu tenho peninha. Mas, e aí eu fui aprendendo. E eu aprendi a fazer bolo, aprendi a fazer pão. Sim. Né? E hoje em dia eu resolvi continuar, eu trago meus filhos para a cozinha,
trago meus filhos pra mesa, eles gostam de provar as coisas que eu faço, eles aprovam, me apoiam em tudo. Muitas vezes, assim, e cozinhar pra mim é uma forma de demonstrar amor. É a forma de, como fala nas 5 linguagens do amor, a minha linguagem do amor é o serviço. E cozinhar pra mim é o meu serviço pra eles. Ai, coisa linda, gente. Eu fico encantada. E é muito interessante essa questão, né? Quando a gente fala de trocar receitas, né? Trazer a família, né, para a cozinha. Enquanto a gente está preparando alguma coisa, a gente está batendo papo, tá contando um caso, tá rindo, né? Agrega muito a questão de cozinhar junto, né? Isso é muito legal mesmo. Com certeza. Gente, e a pessoa ainda vem a caráter, porque antes a Simone tinha um blog, né, um site que falava sobre esse preparo de receitas, é isso? No Facebook tem uma página que agora está desativada, chamando Panelando com a Si. Justamente por gostar muito dessas receitas de reunir família, eu fiz essa página, mas depois eu desativei por falta de tempo. Na época eu comecei a fazer uma pós-graduação da medicina fetal, e aí eu resolvi dar um tempinho. E agora eu estou pensando seriamente em reativar. Vai reativar pra gente. Olha que delícia. Delícia mesmo, é muito bom. E por que será que ela tá assim, a caráter, vestida, pronta? Porque ela vai preparar 2 receitas pra gente. Fala, Simone, quais são essas delícias que você vai preparar pra gente aqui hoje? Então, gente, eu vou preparar 2 receitinhas muito fáceis. A primeira coisa, quando a gente vai fazer uma receita, a gente tem que ver se tem todos os ingredientes em casa. Então, por isso mesmo, eu escolhi os ingredientes muito fáceis, que a gente normalmente tem no dia a dia. Alguns não, então por isso que é bom a gente sempre se preparar antes. Eu vou fazer uma receita de um pãozinho sem glúten. Esse pão, ele é tipo um pão de forma, salgado, que a gente pode comer em fatia, com várias coisinhas. Esse pão é sem glúten. E num segundo momento nós vamos comentar sobre o uso ou não do glúten. Mas hoje as 2 receitas que eu vou fazer não levam glúten. Esse pãozinho leva algumas farinhas, algumas farinhas brancas. E o bolinho de chocolate que eu vou fazer, a massa dele leva só batata doce. É muito bom, muito prático, e ninguém diz, mesmo que a pessoa não goste de batata doce, ninguém diz que aquele bolo é um bolo normal. Ótimo. Então nós vamos preparar agora o nosso pãozinho sem glúten. Em primeiro lugar, nós vamos colocar o nosso fermento para dar uma crescidinha. O fermento, gente, é o fermento biológico, aquele fermento seco que parece umas bolinhas, olha. Tá vendo? Minha mão tá lavada, tá, gente? Esse fermento, aqui eu tenho um pacotinho do fermento biológico seco. Então vamos colocar o nosso fermento para crescer. É um pacotinho de 10 gramas, 1 xícara de água e 3 colheres de açúcar. Então, o fermento, ele tem muita afinidade pelo açúcar. Ele cresce quando a gente tem um açuquinha junto dele. Então nós vamos colocar ele aqui, dar uma misturadinha. Isso aqui na minha mão, para quem não sabe, é um fouet. Palavra chique, né, gente? Gente, o lugar melhor para o fermento que ele ama é o dentro do micro-ondas, porque é escurinho e abafado. Então, enquanto eu falo dos outros ingredientes, eu vou colocar o meu fermentinho lá dentro do micro-ondas por alguns minutinhos, ok? Bom, agora nós vamos colocar os ingredientes molhados. 3 ovos, 1/4 de xícara de manteiga derretida. Manteiga normal. Manteiga normal, manteiga com sal, normal. Sim. Nessa receita, eu vou colocar 1 colher de chá de vinagre de maçã. Não sei se, para quem não sabe, muitas receitas sem glúten leva vinagre de maçã. O vinagre, ele faz uma reação química que não deixa a massa pesada. Esse vinagre não dá gosto na receita, tá? É super tranquilo. Ótimo.
Pode ser o vinagre comum também, tá, gente? Eu tenho vinagre de maçã, mas pode ser o vinagre comum. Ele altera o gosto? Não. Não? Não. É a mesma coisa. Ótimo. Ó, uma colherinha, tá vendo? Então, aí eu vou aqui misturar um pouquinho. Vou deixar aqui do ladinho. Bem, agora os ingredientes secos eu já misturei para facilitar a nossa receita. Aqui, depois vão ter a receita no descritivo. Eu coloquei uma xícara de goma de tapioca, aquela goma que a gente compra pronta no supermercado. Sim. Uma xícara de farinha de arroz, pode ser farinha de arroz branco ou farinha de arroz integral. E uma xícara de amido de milho. O amido pode ser de qualquer marca, tá, gente? Uma coisa muito importante que vai nessa receita aqui, vai uma colher de fermento em pó, fermento de bolo, fermento químico, é uma colher de sopa, e 2 colheres de chá de goma xantana. Para quem não sabe, a goma xantana é um pozinho, como se fosse uma gelatina em pó, transparente, né? Branquinho, que vende em casas de produtos a granel. É um produto com um preço bem acessível, ele não estraga facilmente, a gente compra, põe no potinho e põe na geladeira. Algumas coisinhas, eu vou fazer acrescentar uma coisa aqui. Quando a gente compra, gente, um produto no supermercado, o ideal é que qualquer farinha, a farinha de trigo, a farinha de amêndoas, você colocar em um recipiente fechado. Colocar no recipiente tampado, de preferência de vidro, né, para não usar muitas substâncias plásticas, o menos possível. E a goma de tapioca eu guardo na geladeira. Sim. Porque para ele não deteriorar com facilidade, tá bom? Colocar no recipiente ajuda na conservação do produto também. Ajuda na conservação. A demorar, a poder usar mais tempo. Isso, né? Com certeza. Esse açúcar que eu coloquei para crescer o fermento não pode substituir por adoçante, tá? O fermento ele não gosta de adoçante, ele não vai crescer. E o que é bom dessa receita? Caso você tenha um fermento em casa e você esqueceu a validade que ele tá, você não vai perder a sua receita, porque como o fermentinho tá lá crescendo, quando você olha para ele, se passar 5 minutinhos ele não crescer, 10 minutinhos, é porque realmente ele não ia crescer. Tá legal. Ele não tá legal. Sim. E em dias mais frios o fermento vai demorar mais um pouquinho para ser trabalhado, tá certo? Olha nessas dicas, hein? Bom, enquanto isso, vamos fazer o nosso bolinho de batata doce, tá certo? Isso. A primeira coisa, gente, antes de você fazer um bolinho, você vai acender o forno, tá? Deixa o forno aquecendo, mas hoje eu não vou acender o forno. Sabe por quê? Esse bolo, gente, vocês podem fazer esse bolo em 10 minutos, porque ele pode ser assado no micro-ondas, esse bolo é top. Se você vai, amiga, eu vou ir na sua casa, pode fazer o bolo de batata doce que eu vou comer. Agora eu já sei, né? Tá então certo? A gente tira para colocar os outros ingredientes. Isso. Gente, dica top. Quem quiser investir nessas colherinhas que tem as dosagens certas, é muito bom. Porque tem receitas, se você não colocar a receita, a quantidade exata, dá tudo errado. Dá tudo errado. Mas, depois de um tempo que você se habitua com as coisas na cozinha, você passa a não medir muita coisa. Você coloca meio no olhômetro. Esse bolo foi um bolo, mais ou menos uma receita minha. Porque eu vi várias receitas e aí, às vezes não tinha aquele ingrediente, eu fui fazendo de uma forma que ele ficou bom do jeito que eu fiz e ele ficou assim mesmo, tá? Então aqui, eu tenho aproximadamente 1,5 xícaras, 2 xícaras de batata doce cozida e amassada. Aí você tirou a casca, Tirei a casca. Se a batata for orgânica, pode cozinhar com a casca e amassar, ela não vai alterar a textura do bolo também, viu? Aí você amassou com garfo? Amassei com garfo mesmo, não precisa ser aquele amassador. Sim. Então, aqui eu tenho o cacau em pó. Cheirinho tá delicioso, cheirinho de batata doce é maravilhoso, né? Olha, o cacau em pó, gente, eu compro o cacau a 100%.
Em produtos de doce, de casas que vendem doces, confeitaria, você compra o cacau em pó 100% num preço mais acessível. Ótimo. O cacau no supermercado, ele tem um preço meio pesadinho. Como eu faço muitas receitas, eu uso bastante, para mim vale a pena. Sim. Então esse bolinho, eu vou colocar 2 colheres de sopa de cacau em pó. Se a gente quiser também, a gente pode acrescentar nesse bolo canela e cravo da Índia. Gente, se a gente fizer isso, o bolinho ele fica com gosto de pão de mel. Nossa. É inacreditável. A mesma colherinha, porque eu uso o açúcar mascavo e é bem tranquilo. Sim. Ó, 1, 2, 3 colheres de açúcar mascavo, tá, gente? Vou botar bem cheinha aqui, uma colher mais gordinha, porque o açúcar mascavo Não, tem só gostinho ingrediente delicioso, bem né? bom, só. Pronto, agora eu vou colocar o ovo. São 3, né? 3 ovos. E vou mexer. Gente, vocês acreditam que esse bolinho é só isso? E hoje a gente tem que buscar essa praticidade, né? Tem. Até pra gente não se dar a desculpa de que eu não consigo fazer, eu não sei fazer. Tem jeito Isso. pra tudo, Tem né? jeito Sim. pra tudo. Esse bolinho, gente, ele fica bom para um pré-treino, para um pós-treino. Se você quiser acrescentar, quem faz o uso de whey, pode colocar um whey neutro, um whey de baunilha, Na um whey massa, de cacau na massa. Eu já fiz isso, fica bem bom também, fica gostoso, ele não altera. Ele fica mais assim, um pouco mais denso, tá? E essa quantidade que a gente está fazendo, ela tem rendimento para quantas pessoas? Olha, ele dá um bolinho que rende aproximadamente 10 pedaços. 10 Ótimo. pedaços pequenos. Sim. 10 porçõezinhas. Mas, por exemplo, às vezes nem todo mundo na casa come. Como é que a gente pode acondicionar esse bolinho depois de pronto? Como esses bolos eles não levam nenhum conservante e a massa é uma massa bem úmida, nós precisamos deixar esse bolo, eu não deixo mais do que um dia fora da geladeira. Ótimo. Eu fiz hoje e agora, por exemplo, no final da noite eu deixo na geladeira para amanhã. Sim. Tá certo? Para evitar. Quando a gente vai usar, se você quiser, eu não gosto de coisas geladas. Bolo gelado, por exemplo. O que eu faço? Eu ponho 15 segundos no micro-ondas e ele fica natural, na temperatura ambiente. Não, vocês não têm ideia o cheirinho delicioso. Ele é bem gostoso Muito mesmo. bom. 2 colherinhas de chá de fermento em pó. Pronto. É só isso, gente. Esse bolinho é top. Esse bolo, ele pode assar tanto no forno quanto no micro-ondas. No micro-ondas, ele leva em torno de 10 a 15 minutos. Aí, você tem que colocar o garfinho para ver, tá? Eu coloco 10 minutos e olho, dou uma furadinha, se tiver ok, eu tiro. Se não, eu deixo mais 5 minutinhos. Depende muito, tem batata que tem muita umidade. E isso vai alterar a textura, altera o tempo que ele vai cozinhar. Tá bom? É o famoso garfinho na massa, né? Pra poder saber se tá tudo certo. Agora eu vou colocar numa forminha. Se você for assar no micro-ondas, a forma tem que ser de silicone ou uma forma apropriada para micro-ondas. No forno convencional, a forma fica a sua escolha. Essa forminha é uma forminha bem velhinha, foi presente da minha mãe. Linda. E aí eu uso ela bastante. Mas quando a gente tem cuidado, ela pode durar muito tempo. Forma de silicone, gente, é coisa da vida inteira. Não é? Não acaba, não precisa untar. Eu amo isso. Isso que eu ia te perguntar, você tem essa dúvida? Se a gente tem que untar, não precisa untar, não precisa. Por isso que é top, sabe? Maravilha. Nossa, sim. Ai, que delícia. Você vai provar. Claro. Daqui a pouquinho. Ai, que delícia. O que eu gosto de fazer? Para um bolo ficar mais atraente, eu sei que existem muitas pessoas que têm resistência a alimentos que não contêm glúten e tudo mais. Sim. Então, eu tenho o hábito de colocar um pouquinho de chocolate granulado por cima. Ele fica com uma cara bem agradável, ele fica muito atrativo visualmente. Então, principalmente para quem tem criança, fica essa dica, tá, gente? Ótimo. Agora, deixa eu te perguntar, o chocolate granulado, ele é só o leite? Não, o chocolate também. granulado, ele não tem leite. Não tem. Então, não isso é sabia muito disso. legal. Que legal. Legal, né? Então, eu compro o granulado. Vocês veem que eu não compro o pacotinho, eu já compro o pacotão, né, gente? Pacotão. Sai mais em conta, gente. Então, eu prefiro porque
Você não tem que ficar indo ao supermercado, eu Claro. compro em casas de produto para fé que tem produtos de festa, é bem baratinho. E tá vendo, gente? É uma colher, eu não coloco E fica um monte. pouco mais crocante também. Ele né? fica mais crocantinho. Ótimo. E não precisa de ser muito. É a gosto, mas eu coloco só uma colher pro bolo inteiro, tá? Então, como eu vou colocar no micro-ondas, eu vou tirar da minha forminha e vou colocar num prato de porcelana. Tá aqui o nosso bolinho, vamos colocar. Então, agora, enquanto o nosso bolinho de batata doce vai ficando pronto, a gente vai dar sequência na preparação do pãozinho. Isso. Esse pão, ele deve ser feito preferencialmente com a batedeira. A minha batedeira hoje não está aqui na minha casa, então eu vou usar o meu processador, que ele mais ou menos funciona como uma batedeira. Aquele conteúdo líquido que eu misturei os ovos junto com a manteiga e o vinagre, eu vou colocar primeiro o ingrediente líquido, tá? Sim. E vou dar só uma batidinha, bem de leve. Na verdade, ele já poderia ter vindo direto pra cá, eu não precisava ter colocado aqui, porque eu queria fazer mais um pouco. Né? Então aqui, como ele já está um pouquinho batido, eu já vou direto colocar os meus ingredientes secos. Todo aquele mix de farinhas que eu tinha feito. Quando você fizer aqui, quando você bater, vai parecer que vai dar tudo errado. Porque essa massa, agora, como está faltando a água e o fermento, ele vai ficar muito grosso e embolado, tá? É só isso, gente. Ele fica como se fosse uma farofinha nesse momento, tá? Ele fica uma massa meio grosseira. Nesse momento, a gente vai colocar então o nosso fermentinho que estava crescendo, com a água e o açúcar. A gente vai colocar porque ele vira como se fosse uma espuminha. Eu coloquei ele tampadinho aqui, que eu estou usando o micro-ondas, e ele forma uma espuminha por cima, tá vendo? É só isso, gente. Agora eu vou mostrar o segundo pulo do gato, tá? Eu vou pegar a minha forma, é uma forma antiaderente, e o pulo do gato é o seguinte: nós vamos untar a forma com manteiga ou azeite, só a parte de baixo da forma e um dedinho aqui da lateral. Os pães sem glúten, eu não sei porquê, se você untar a forma toda, ele não cresce, ou cresce de uma forma muito irregular. Ele cresce meio, pode crescer tortinho, assim, dessas algumas formas que a gente não quer, que ele fica mais bonitinho. Sim. Então, é o segundo pulo do gato. O primeiro pulo do gato foi o vinagre, né? Vamos lá. E o cheirinho da massa é muito gostoso. Sem contar o cheiro do bolo que tá dentro do micro-ondas, que tá quase pronto e tá um cheirinho delicioso. Olha, gente, esse pãozinho, ele pode ser feito tanto pronto, tanto puro, quanto você pode colocar algumas sementes em cima. O que eu fiz hoje pela manhã, pro café, eu coloquei algumas sementes. Depois eu vou mostrar ele prontinho. Ele já foi até parcialmente devorado. Sim. Então, uma coisa que é legal, a gente tá fazendo duas receitas, né, que para um lanche da tarde, que é um Sim. pãozinho e um bolinho, Sim. em poucos minutos, assim, uma coisa rápida que te salva aí de uma visita inesperada ou até de uma visita programada depois de um dia de trabalho, da correria do dia de trabalho, É né? isso mesmo. Outra coisa agora, nesse pãozinho aqui, para ele crescer,
O outro pulo do gato, na verdade, não era o vinagre de maçã, era esse que eu vou falar agora. A gente precisa colocar um plástico filme aqui e deixar 40 minutos. Esse fermento ele vai ser trabalhado. Depois de 40 minutos, mesmo que ele não tenha crescido, que ele não vai crescer muito, a gente pode colocar no forno, pré-aquece o forno 10 minutos, um forno temperatura média, 280 graus, 180 graus, perdão. E a gente põe para assar que ele vai crescer bastante no forno, porque aqui a gente tem um fermento químico, né? A gente vai deixar ele crescer. Então esse é o nosso pãozinho. Eu fiz ele puro, mas eu vou mostrar o outro que está pronto, que eu fiz com as sementinhas em cima. Tá Quais certo? tipos de semente que você Nós sugere? podemos colocar linhaça, gergelim, chia, sementes de abóbora, sementes de girassol, todas ficam maravilhosas. Todas são deliciosas. Todas, né? todas elas, tá bom? Ótimo. Gente, surpresa aqui antes de tudo. Nossa, o bolo tá pronto. Nosso bolinho tá pronto, tá Nossa. certo? Como eu tô acostumada, eu não preciso furar pra ver, mas eu vou mostrar Só de olhar, o você teste já do sabe que tá palitinho. pronto, né? Isso. Vou fazer o teste do palitinho pra todos verem. Tá bom? Olha, tá assado. Tá vendo? Assadinho. O meu ele ficou 10 minutos no forno. Depois a gente vai desenformar, deixa ele dar uma esfriadinha. Mas, por exemplo, se você colocasse o palitinho agora e não tivesse pronto, não teria problema voltar Não com teria ele pro problema, micro-ondas. porque esse bolo, ele não é aquele bolo que cresce, fica aquele bolo grandão e fofo. Ele é um bolo um pouquinho mais denso. Apesar dele ter uma fofura, ele é um pouco mais denso. Ele não tem uma massa que vai subir muito, de mudar o volume, né? Então, se a gente tirasse o palito e ele estivesse sujo de massa, pode voltar mais 2, 3 minutos tranquilamente, que ele não vai descer a massa, não vai murchar e nem ficar. O importante é não deixar ele passar do ponto, senão ele fica duro no micro-ondas, tá? Obedecer o tempo certinho. Isso. Nossa, vai estar um cheirinho delicioso. E ele é gostoso mesmo. Outra coisa que a gente pode fazer para acompanhar esse bolinho, a gente pode acompanhar com uma caldinha de chocolate. Eu costumo fazer uma caldinha com leite de coco. Leite de coco, cacau, o açúcar mascavo, fica bem gostoso. Mas a gente pode comer ele sem nada também, fica bem top. Então embalou, coloca 40 minutos no micro-ondas, vamos contabilizar. E aí depois eu vou mostrar ele depois que ele tiver crescido, tá bom? Vou trazer o meu pãozinho pronto. Sim. Porque ele ficou bem gostoso, nós já provamos hoje. Gente, como aqui em casa nós somos nós somos em 4 pessoas, mas o que eu faço? Nós precisamos otimizar o nosso tempo. Então, esse pãozinho ele pode ser congelado, tá? Nossa, que delícia. Então, olha, esse daqui eu coloquei semente de abóbora com semente de girassol. Tá vendo? Fica bem, ele é bem fofinho, mas ele é meio pesadinho mesmo a massa. Só que ele é fofo. Olha, depois a gente vai colocar ele. E esse foi com gergelim, esse é a semente de linhaça dourada. Tá? Então, esse pãozinho, a gente pode congelar. Como ele é um pouquinho mais denso, o que a gente faz? Corta em fatias e congela. Quando você vai descongelar, você descongela as fatias, que fica mais fácil. Se você congelar ele inteiro, você vai ter que descongelar ele todo de uma vez, a não ser que você vai ingerir ele todo de uma vez. Né? Então, de preferência, congelar em fatias. Depois de todo o preparativo dessas delícias, chegou a melhor hora, né, Si? Que é de experimentar, de provar cada um desses, que eu tô aqui já curiosa. Isso. Então, vamos começar por qual? Vou começar pelo bolinho de chocolate. Isso. Nossa, ele é muito fofo. É inacreditável esse bolo. Eu fiz aqui, olha o que você acha. Gente, delicioso. Sim, maravilhoso. Uma dica, você pode acrescentar algumas gotinhas de baunilha e a essência de baunilha, fica bem gostoso também. Outra dica é fazer a calda, como eu falei, para quem quiser fazer uma caldinha com leite de coco. E tem uma diquinha também. Eu gosto de comprar frutas vermelhas congeladas, às vezes quando tem fresca melhor, né? Mas você pode fazer uma caldinha, assim como a gente faz uma calda, fosse fazer uma panqueca ou um bolinho, você pode também botar uma enriquecer calda. ele com uma caldinha de frutas vermelhas. Essa caldinha eu mesma que fiz, eu coloquei mais ou menos
200 gramas de fruta congelada com 2 colheres de açúcar só. Nessa caldinha pode levar adoçante, caso você Sensacional. queira. Um adoçante de forno e fogão. Gente, fica vocês não bem têm gostoso. ideia o sabor que tá isso aqui. E depois de eu provar esse bolo delicioso, eu vou provar esse pãozinho. Sim do céu. Delícia. O meu, eu gosto de colocar uma manteiguinha. Coloco também, às vezes, pasta de amendoim. E esse pão, ele pode ir na chapa também, tá? Ele pode denegrir. Vou passar uma manteiguinha Fica também. bem gostoso. Você pode colocar, fazer um queijo quente. Nossa. Colocar na chapa, ele fica bem gostoso. Bem Meu gostoso, pai. né? Fica igual um pãozinho torrado mesmo. Não, e pensa num pãozinho macio. Ele é macio, bem fofinho. Eu fiquei encantada com a facilidade de fazer, né? E o sabor, porque a gente pensa assim, uma coisa rápida pode nem ter esse sabor todo, mas tá Isso. muito bom, muito gostoso. Tô encantada. Muito bom mesmo. Eu quero deixar como um recado final para vocês, o investimento que a gente faz na saúde, ele não tem preço. Você, no dia a dia, você saber o que você está comendo, os ingredientes do que você está comendo, de onde você compra, de onde Escolher ele vem. caprichosamente. Escolher caprichosamente, você ter uma conexão com o alimento, isso enriquece muito a vida da gente. E dizer que não é difícil você conciliar uma vida de quem trabalha, de quem estuda, porque eu não só trabalho com o meu estudo, como eu vou para a cozinha fazer algumas receitas, não são todas as receitas, eu não faço almoço, não faço janta, tem alguém que prepare para mim porque o meu trabalho me impede, mas no dia a dia dá para você conciliar, você pode fazer pãozinhos de frigideira, tem muitas receitas maravilhosas, bolos de micro-ondas, receitas facílimas que agregam muito no nosso dia a dia e é muito válido. A saúde da gente é sempre em primeiro lugar, porque o nosso corpo é o nosso templo. Deus deu pra gente a nossa saúde. Então eu acho que em respeito a Deus, a gente tem o dever de cuidar de uma coisa tão preciosa que Ele nos deu, que é o nosso corpo. Sim, pura gratidão, né? Por gratidão. Exatamente. Né? E as coisas vêm, consequentemente, elas vêm. A saúde, a felicidade, o bem-estar, a paz. É isso aí. É isso. Gente, eu não disse que a tarde seria deliciosa? Simone, eu não tenho palavras para te agradecer todo esse carinho, né? Essas receitas, que atrás dessas receitas foi algo muito maior, né? Que a gente ficar junta, conversando. É aquilo que a gente falou, né? A cozinha agrega muito. Então eu só tenho que te agradecer a Deus por você, pela sua vida, por você ser a nossa Simone querida, que eu sou fã demais da conta, né, amiga querida, e eu tenho certeza que aqui também foi só o início, foi só um começo, né? Isso. A gente ainda vai se encontrar muito no Panelando com a Si. Isso, eu vou reativar, prometo, né? No Panelando com a Si. E aqui também, no Divã da Saúde, a gente vai contar muitas outras receitas deliciosas. Isso, eu que agradeço pelo convite, foi um prazer estar aqui com vocês, eu amo a presença de pessoas na minha casa que trazem muita energia boa, eu amo isso, amo estar com pessoas boas e poder compartilhar essas pequenas riquezas que Deus deu pra gente. E eu acho que eu tenho o dom de cozinhar, porque cozinhar a gente tem que ter amor. Não é um dom, esse dom a gente pode criar. E compartilhar pra mim isso é uma felicidade. Eu fico muito feliz. Maravilha. Agradeço muito. Eu que agradeço. E vamos provar, vamos continuar. Vamos continuar degustando. Um beijo. Um beijo, gente.